primeira pergunta, até na pegada do que o Matheus e o Felipe estavam falando aqui na bancada, tem a ver com essa situação, aí falando do eleitor do Oeste Catarinense, de estar em, querendo ou não, um palco privilegiado. Nunca na história da nossa região temos os 3 candidatos com maior intenção de voto sendo da região Oeste. Jorginho Melo, Derval do Oeste. João Rodrigues é do Norte Gaúcho, mas sua base eleitoral é Chapecó e Pinhalzinho. E Gelson Merizio é de Xaxim. Então, nunca se falou tanto em Oeste Catarinense. E, ao mesmo tempo, nunca houve a impressão de tamanha forma do eleitorado de que a nossa região é extremamente desassistida pelo governo federal. Porque todos falam a mesma coisa, inclusive até a coligação das esquerdas. Então, Renan, minha primeira pergunta para o senhor é: como que esse plano, construído há tanto tempo, que ficou tanto tempo nas ruas, em manifestações e em seminários, em congressos, poderia propor algo prático, principalmente em questão de pacto federativo, para que o Oeste Catarinense tenha o maior retorno, não apenas dos seus impostos, mas também das suas reivindicações com menos burocracia? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Eu estava rodando uma rádio para outra aqui. Você tá ali na Coirmã, na Chapecó. Sim, mas muito legal estar aqui. Novamente, sem delongas. O tema do Pacto Federativo é o tema central e é o tema que todo catarinense devia falar. Boa parte daquilo que a gente chama de direita aqui em Santa Catarina quer ficar discutindo o sexo dos anjos. O comunismo vai chegar, não sei o quê. Mas na prática, onde atinge eles o problema brasileiro é a ausência de representatividade real e simbólica do povo de Santa Catarina como um todo. Aqui do Oeste mais ainda, né? Vamos falar a verdade, na propaganda oficial do Brasil vocês nem existem. O cara do Oeste Catarinense, ele só existe pra Receita Federal. É o único órgão do governo que vai olhar pra vocês. Ele vai olhar pra vocês e botar uma mão no bolso de vocês. De resto, vocês não existem. Vocês não vão aparecer em nenhum tipo de propaganda oficial. Vocês não existem como representação do Brasil. E, paradoxalmente, vocês são daquelas ilhas do Brasil de sucesso, né? Vocês são uma parte do Brasil que dá muito certo. Vocês não dão certo apenas em termos econômicos. Até porque eu visitei, por exemplo, a região do Mato Piba, lá, que é uma região desenvolvida pelo agro, com muito gaúcho também, ali no Maranhão. E você tem desenvolvimento econômico, mas não tem desenvolvimento social. As cidades são muito ruins de se viver. Aqui você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem uma cidade baseada em confiança, um estilo de vida que é bom pra criança, é bom pras famílias, e ao mesmo tempo você é altamente produtivo aqui. Então, aqui tinha que ser base para que o Brasil se inspire. E vocês não são, nesse sentido, base pra nada. Ninguém liga pra vocês no sentido político. Vocês são apenas, vou colocar uma bucha de canhão que o Estado brasileiro usa pra extrair dinheiro, cobrando impostos, e o jogo segue. O Pacto Federativo, portanto, ele é um elemento de extração. E como é que ele funciona? E eu precisava ir nesses lugares. Cara, ainda vou pro Amapá, vou pro Pará, eu vou pros lugares que são mais privilegiados pelo Pacto Federativo, mas nos que eu já fui, eu já aprendi a lição. O dinheiro é extraído daqui e ele vai para a classe política lá. Ele sequer é revertido para as populações. Quando eu olho os orçamentos municipais que a gente tem, por exemplo, nas cidades do Maranhão, o orçamento municipal ele é suficiente para suprir os serviços públicos necessários ali. Até porque ele é extraído de outros lugares. Dito isso, as pessoas não têm esses serviços públicos. Você não tem. Cara, eu visitei um lugar lá que nem cemitério tem. As pessoas tiveram que cavar com a mão a cova para enterrar a avó. Eu vi, graças a Deus, eu gravei um vídeo para mostrar o nível disso. Mas show do Wesley Safadão aos montes tem. Emendas parlamentares, os políticos de lá recebem muito mais proporcionalmente do que os daqui. Porque os políticos de lá sempre são base, nunca são oposição. E aí eles distribuem, fazem a roubalheira que tem ali. Lá tem um escândalo de bloquetes, que são aqueles tijolinhos que você vai encaixando pra montar piso, tudo largado, tem as fábricas de bloquete ligado a político. Ou seja, é uma roubalheira. E essa roubalheira é feita com dinheiro que não é extraído dali. Até porque a atividade econômica no Nordeste, nos interiores do Nordeste, ela é muito pequena. Então esse dinheiro vem de fora. Como mexer com isso sem você fazer uma revolução? A gente precisa fazer uma coisa que seja generosa com as pessoas de lá, que elas são, infelizmente, vítimas disso, e com as pessoas daqui, que são duplamente vítimas, porque elas ainda pagam a conta. Como fazer? Nós precisamos, e é o que eu quero fazer uma gigantesca reforma administrativa, que eu chamo de Lei de Responsabilidade Gerencial. A gente vai fundir os municípios, estabelecer critérios de desempenho para os prefeitos desses municípios, critérios na parte de saúde, educação, segurança, saneamento básico, critérios objetivos, assim. Tem o ranking nacional do SAEB, tem a média. Se o seu município está muito abaixo do SAEB, você como prefeito vai ter que aumentar isso. Se vira, se pica. Aí você vai ter uma determinada pontuação. Se você não atinge essa pontuação, você fica inelegível. Aí não adianta comprar voto, não adianta desviar emenda, não adianta fazer show do Wesley Safadão. O que isso vai gerar? Uma das obrigações centrais é todo município no Brasil tem que aumentar a sua atividade econômica. Esses municípios, aumentando a atividade econômica deles, vão arrecadar lá.
E aí, arrecadando dinheiro lá, eles não precisam arrecadar o dinheiro de vocês daqui. E aí a gente faz uma política de desmame. Você cada vez menos, todos os anos, precisa mandar dinheiro para esses locais. Para quê? Para eles gerarem a própria independência. E aí o dinheiro do catarinense fica com o catarinense. Só que eu preciso atingir o problema lá. Porque resolvendo o problema lá, aí vocês não vão ter os fluxos migratórios, os problemas de migração desenfreada pra cá, que é um problema que vocês estão lidando, e vocês vão lidar cada vez mais se isso não for resolvido. Você vai resolver problemas de tributação, e em última instância problemas até de juros, porque o dinheiro brasileiro acaba fazendo sentido e aí ele fica mais barato pra todo mundo. Então, é melhor pra todo mundo. Então, o que deveria ser a preocupação do político catarinense? E a minha preocupação, por mais que eu seja paulista, eu sou brasileiro, agora, nós temos que desmontar o centrão do Nordeste. Nós temos que... Porque lá, né, especialmente nós do Nordeste, lá é lá que o seu dinheiro tá sendo mais mal usado, é lá que você vive as consequências negativas desse pacto federativo, é lá que rolam esses fluxos migratórios pra cá, e é lá que há essa distorção na representação política, em que vocês mandam muito menos. Então nós precisamos de uma presidência da República que resolva lá. Resolvendo lá, aqui, a real é, vocês ficarem com o dinheiro no bolso, e o governo estadual também, o governo estadual aqui vai fazer as próprias estradas, como é em São Paulo. Em São Paulo as estradas são todas estaduais, não precisa ter estrada federal em São Paulo. Então vocês resolvem suas próprias estradas aqui, vocês resolvem sua própria logística, vocês têm a grana no bolso para tocar, que é o que vocês já fazem. Sem ajuda federal, vocês já estão tocando um modelo de vida, vamos colocar aqui, superior à maior parte do Brasil. Então nós temos que ajudar vocês a tocarem. E lá no Nordeste eu tenho que impulsionar a atividade econômica. Tá? Porque senão do jeito que tá, não vale a pena e o Brasil vai se separar. Eu tô sendo bem honesto. O modelo atual do Brasil não vai dar certo, uma hora as pessoas vão se odiar tanto que você vai simplesmente fragmentar o país. Então ou resolve isso ou o país acaba. Temos a participação da Bárbara Jungues. Bom dia, André. Você hoje trouxe loucos para entrevistar? Nem fui eu. Cracudo, matar e as famílias dessas pessoas? Isso aí jamais se elege. É a opinião de muita gente quanto a isso. Perdão, Renan, que a gente tá falando eu do não bloco entendi, passado. eu sou um cracudo? Não, da pauta que a gente comentou sobre segurança pública, vossas propostas para a segurança pública. Falamos muito de Estado, falando de plano de governo presidencial. Qual seria a sua ideia quanto à segurança pública? Imposição da lei e da ordem. O Brasil... É um LGO. Não é garantia da lei da ordem, é GLO. GLO. Não é GLO. Não, eu tô falando imposição da lei e da ordem, é ter um Estado brasileiro que entenda que o Brasil precisa de lei e ordem. O Estado brasileiro, não apenas ele próprio é uma zona, como viver no Brasil é uma zona. O Brasil, entendo assim, a ouvinte, pra você entender, o Brasil não é Chapecó. O Brasil não é Chapecó, o Brasil é Caicó, pra rimar, entendeu? O Brasil é muito pobre, andar nas ruas não faz sentido, o crime toma as cidades brasileiras, e o crime ele está em muitos termos, porque uma sociedade que não tem lei e ordem, ela não tem confiança. E aí a ausência de confiança vai se dar na pessoa que picha o muro da tua casa, que joga o lixo na rua, que bate em animal, que anda com a caixa de som no meio do ônibus, que se apropria das praças, é um morador de rua. Quando você tem um lugar que não tem lei e ordem, tudo desmorona lentamente. E esse desmoronar lentamente é o status brasileiro, é o status das cidades brasileiras. Eu volto a colocar, a ouvinte talvez não entenda o drama disso, porque ela tá morando em Chapecó, e isso acontece em uma intensidade muito menor. Eu fui pra São Miguel do Oeste, pelo amor de Deus, o que eu vi lá não se vê no Brasil. É um lugar, é uma cidade de alta confiança. O resto do Brasil não é assim. Então a gente vai precisar impor lei em ordem, e isso no início é sempre difícil. O grande líder lá de Singapura, o Lee Kuan Yew, é um grande espelho pra gente. Ele fez isso em Singapura. Era um vilarejo de pescadores com brigas étnicas locais, muito pobre. Ele impôs lei e ordem, ele criou autodisciplina, isso virou cultura, e com base nessa cultura ele criou um país que é um dos países mais invejados do mundo. Nós precisamos fazer isso no Brasil. E isso vai passar por enfrentar boa parte, inclusive, do espírito leniente do brasileiro com a esculhambação. O brasileiro, ele fica... Talvez por a gente ter essa influência muito carioca no espírito nacional, essa coisa meio Rede Globo, a gente fica achando que é natural ser esculhambado, que a favela é parte da nossa alma. Não deve ser. A gente tem que brecar isso. Então... esse espírito ordenador ele é necessário agora. Então algumas palavras duras vão ser usadas por nós até para acordar os brasileiros. Agora, muito pior do que uma palavra dura é uma bala dura na tua cabeça, disparada por um vagabundo, é uma faca apontada contra você. Então eu prefiro ter um discurso enfático que machuque do que ser machucado por uma faca que é muito mais enfática do que isso. E assim, chamar a gente de louco por defender Santa Catarina pode me chamar à vontade. Falou, eles têm familiares. Sim, bandidos têm familiares. E antes o familiar do bandido chorar do que o policial que ele tentou matar. E assim, sobre cracudos, sim, tem familiares. E se você interna esse morador de rua, os familiares dele deixam de sofrer. Porque o morador de rua, quando tá no vício da droga, ele rouba do seu pai. Ele rouba da sua mãe. Ele destrói a sua casa. E a gente viu isso e recebeu denúncias sobre isso. E a gente viu em loco.
Essa pessoa na droga, ela tá destruindo pouco a pouco o seu núcleo familiar. Então pode chamar a gente de louco à vontade por ter propostas reais para resolver os problemas reais que vivem. Sim, nesse sentido eu sou louco. Nesse sentido, muitos chamam a gente de higienista. E se é querer salvar Santa Catarina, limpar as ruas de moradores de rua e de bandidos, pode me chamar à vontade, eu aceito com o maior orgulho. Eu só ia falar assim, muita gente critica essas palavras duras que a gente utiliza, né? E eu digo, cara, é muito simples, assim, a gente tá num país que desde a década de 80 não aumenta a produtividade. Desde a década de 80 a nossa renda per capita tá estagnada. Desde a década de 80 o avanço do crime organizado fez com que 25% da população hoje esteja sob julgo de outro monopólio da força, de outro estado que é o estado das facções criminosas. Então a gente tá num país que há 40 anos tá completamente destruído. Se a realidade é dura, velho, a palavra vai ser dura. É isso. Então não é, a gente não vai ficar com meias palavras. O Renan tá muito com essa ideia do sincericídio. É né? lógico. A gente vai falar o que precisar ser falado, o que precisa ser dito. Né? Eu levo isso muito pro lado da fé. Porque se eu não sou sincero comigo e às vezes não pego duro, inclusive com outras pessoas, não há por que defender a fé que eu defendo em Jesus Cristo, por exemplo. E muitas pessoas do meu círculo de amizades pensam igual eu e incentivam a mim a continuar pensando dessa forma. Aplicar isso na política tem prós e contras. Como vocês veem a linha tênue quanto a isso, principalmente no discurso eleitoral? Mas é um pró e contra do ponto de vista tático e estratégico. Não um Exato. pró e contra do ponto de vista valorativo. Eu tô na tua, no sentido de... a situação do Brasil é dramática. Sim. E quando a gente é condescendente com o absurdo, a gente faz parte do problema. Então, por exemplo, quando eu tava... Minhas primeiras idas ao Nordeste, eu comecei nessas cidades pequenas que vivem basicamente de dinheiro extraído de outros lugares do Brasil, e eu comecei a falar, não dá, galera, o dinheiro de vocês está vindo lá de Santa Catarina. Inclusive tem um corte muito famoso disso, que é eu brigando com um radialista lá do Ceará. Ele, não, porque Santa Catarina foi privilegiada. Eu, onde? Onde foi Santa Catarina foi privilegiada? Me mostra. Não, eles estão aí há muito tempo o quê? Cadê o privilégio que Santa Catarina teve? É um monte de colono que veio pra cá, pobre, com uma mão na frente e outra atrás, e aí eles começaram a pegar os pedacinhos de terra deles e trabalhar. Você já teve briga, ou uma parte da população de Santa Catarina, na parte central do estado, teve a guerra do contestado aqui. Igual teve Canudos lá no Nordeste. Falei, a guerra do contestado é esquecida por nós do Oeste. Total, e pelo Brasil, né? É um Pelo massacre. país. As pessoas lembram mais de Canudos do que do contestado. Exato. Então, assim, que Santa Catarina privilegiada, de acordo com... Não, já antes do Pacto Federativo, quando a gente teve a Sudene e todas as políticas de desenvolvimento focadas no Nordeste, o Estado brasileiro já tá tacando dinheiro lá. Eu expliquei, tacaram dinheiro aqui no Nordeste, sim, só que os seus líderes políticos não souberam fazer, salvo raras exceções. Eu vi algumas políticas aplicadas pela turma do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati no interior do Ceará, que funcionaram. Inclusive, boa parte da gauchada que tinha indústria de confecção, indústria de calçadista, foi pra lá e teve coisas, experiências legais, que dá pra gente olhar pros interiores do Nordeste e falar, pô, dá pra replicar isso. Dito isso, o homem público no Nordeste não fez uso desse dinheiro. E eu quero mostrar pro cidadão de lá que ele tá sendo roubado pelo próprio político e o próprio político tá roubando pessoas de outros lugares do Brasil. E tem que dar nome aos bois, que não é dinheiro do governo federal. Aí eu dou exemplo, é o dinheiro de São Paulo, o dinheiro de Santa Catarina. E aí, vamos resolver isso? E sabe o que é a real? O eleitor de lá falou, é verdade, o cara tá certo. E aí eu comecei a crescer nas pesquisas lá. E eu acho que isso é o importante. Quando você fala a verdade, por mais que ela machuque os sentimentos de alguns, ela liberta. A verdade liberta. E você pode falar o que for, mas as pessoas que são trabalhadoras de lá, que estão sendo assaltadas, elas estão muito, vamos dizer, abertas a algo novo. Alguém que diga a verdade escancarada na cara delas. Porque todos os políticos só são condescendentes. Chega lá, ô homem bom, ô esse cuscuz que gostoso. Aí isso aqui é papo de picareta. E essa é a real, eu não vou ser picareta com eles. E eu tô crescendo lá por causa disso. Uhum. E a última pergunta, antes do último intervalo comercial, depois vamos ter um bloco longo para continuar atendendo ouvintes e falando de outras ideias. Nenhuma instituição é privada de escândalos no Brasil. Como diria o homem uruguaio na cidade no interior, nenhum homem resiste a um arquivo. E tanto com o MBL quanto com o início do Missão, não escândalos de corrupção, mas questionamentos quanto a algumas situações, como o que ocorreu com o Arthur Duval, com o áudio das ucranianas, ou o cogumelo mágico que aconteceu neste mês contigo, podem prejudicar a imagem do partido e ofuscar as propostas que vocês estão apresentando ao país. Como você vai lidar com isso de agora até 4 de outubro? Sendo honesto, igual eu falo das propostas. Por exemplo, quando pintou isso do cogumelo, o que era a história? Eu tava num grupo de Instagram, eu sou colocado em milhares de grupos de Instagram.
ao redor do... É normal, todo mundo todo político pessoas mais ou menos famosas são. E eu não tava, né, tão conhecido, nem era pré-candidato, e eu ia em todos os grupos, mandava uns áudios, era simpático. Aí eu tinha lá falado várias coisas, e aí que iam falar, na verdade a matéria era pra falar que eu era nazista, né, no grupo. É sempre aquelas coisas. Aí acharam aquela, eu falei, tomei um cogumelo, estou ouvindo Wagner. Ah, ele ouviu o Wagner, ele é nazista, né? Mas não era sobre isso. E assim, eu já tinha falado isso no Flow em 2019, eu não tenho nenhum problema em falar desse assunto. Eu já tinha tomado o cogumelo, e é um dos instrumentos que as pessoas dispõem hoje para tratamentos terapêuticos mais diversos e ganhos de produtividade e criatividade. Eu sou escritor, eu sou músico, é parte da minha profissão, eu sou editor-chefe de uma revista, segunda revista de política e arte, e eu já tomei a microdosagem que o pessoal toma no mercado financeiro, que o Steve Jobs tomava, que o Elon Musk tomou, para aumentar a produtividade, para trabalhar mais, melhor, aumentar a clareza mental. E pra uma pessoa que trabalha muito e fica estressada como eu, funcionou. E eu só compartilhei, eu tomei, tô ouvindo música, tava escrevendo, produzindo artigo. E a real, que é o seguinte, os efeitos positivos que a psilocibina podem ter, inclusive o Trump, só pra avisar, o Trump mandou acelerar o uso da substância do cogumelo psilocibina agora nos Estados Unidos, porque você tem tratamentos terapêuticos para ansiedade, para depressão, aumento de desempenho, que são comprovados. E tem uma discussão enorme nos Estados Unidos acontecendo isso. Então, nessa semana, inclusive, o Trump, ele botou pra andar. Que eu acho que, em última instância, a gente tem tratamentos no SUS envolvendo isso. Assim como o canabidiol é uma substância que pode ser usada para tratar epilepsia. Eu não tenho nenhum tabu com isso, são apenas substâncias oriundas de plantas. Eu acho remédios tarja preta que a galera no mercado financeiro usa, como o Venvance, que gera, vamos dizer, problemas no longo prazo. Esses podem ser até mais bem regulados, eles existem. São apenas substâncias que, para alguns, atuam de maneira a enfrentar a ansiedade e outros para aumentar o desempenho. Então isso é besteira. Mas esse é um exemplo de um tema besteira que é colocado contra nós. Nós não devemos ter problemas em tratar dos assuntos que envolvem vida pessoal, que é o que vazou, né? O ataques contra o Guto, que vazaram, o famoso áudio do Arthur Duval, que são coisas que envolvem ou vida pessoal ou discussões bestas, polêmicas vazias. E nós temos que ser muito duros com relação a práticas sujas enquanto homens públicos. E práticas sujas envolvem práticas de desvio de dinheiro público. Nós não temos esse tipo de escândalo. Nunca tivemos e nunca teremos. Tivemos alguns escândalos heterossexuais aí de áudios e tal. Né? E é isso que a gente sempre fala. Os escândalos nossos quando vazam são sempre escândalos heterossexuais. E tudo bem, não pode ter. Eu acho que o caso do Guto não foi um caso legal. E a gente fez uma autocrítica. E eu acho que o Guto ele tem que, como homem público, responder melhor a esse tipo de problema. Tá? Até porque ele é um exemplo para muitos meninos. Mas, como homem que trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, o trabalho dele é exemplar. Assim como o Arthur era um parlamentar exemplar. Então, a gente tem que se policiar na vida pessoal, porque isso gera externalidades políticas, mas na nossa vida de trabalho a gente tem que continuar tendo os melhores parlamentares do Brasil. Isso é obrigação. Muito bem. 9h52 da manhã, última pausa para o Café Melita. A gente já volta. Vocês já se tocaram que o Brasil está perto da falência? Se não entrar um presidente que faça uma contenção de gastos e parar com essa gastança, a coisa vai ficar preta. Estamos na beira do abismo e não aguentamos mais. Para mim, com o possível quarto governo de Lula, o país chega ao caos. E aí vem o tema da responsabilidade fiscal. Como sanear as contas, Renan? Nós vamos fazer uma reforma muito, muito dura. A gente precisa fazer uma reforma que economize trilhões nos próximos 10 anos. E não é apenas uma reforma da Previdência, mexer nos privilégios aqui e ali. Eu não quero dar uma de Ciro Gomes, mas às vezes eu vejo candidatos à presidência mandando umas platitudes, tipo, não, eu vou cortar uns privilégios. Quanto corta com isso? Eu vou cortar os privilégios judiciários. É muita coisa, tá? O privilégio, super salários. Vamos economizar 20 bi. A gente precisa fazer um ajuste de centenas de bilhões por ano. Então não vai ser só no privilégio. E quando falam que é só privilégio, estão mentindo. A gente vai precisar mexer com renúncia fiscal de inúmeras empresas. Vai precisar mexer em Zona Franca de Manaus. A gente vai precisar fazer uma coisa que o cidadão comum não entende, mas precisa fazer, que é um termo complicado, é um economês. Desindexar o aumento não só da aposentadoria, mas do BPC, do salário mínimo, do aumento do salário mínimo. Porque hoje, toda vez que o salário mínimo aumenta, você aumenta tal qual o salário mínimo, os outros benefícios sociais. E eles têm que ser corrigidos. Corrige pelo IPCA, por exemplo. E aí o dinheiro não deprecia. Agora, o aumento do salário mínimo é um aumento da produtividade do brasileiro. Aí você está jogando para as pessoas que não estão trabalhando, um aumento de produtividade de quem está trabalhando, e na prática o dinheiro não vai valer para ninguém. É um aumento ilusório de dinheiro. Você vai precisar fazer a desvinculação das receitas, a desvinculação dos investimentos em saúde e educação das receitas, como é feito hoje. Essa vinculação faz com que o orçamento fique completamente engessado. Você vai precisar cortar privilégio de toda sorte. Você vai precisar fazer um ajuste que é muito, muito grande. E esse ajuste tem que ser um ajuste feito na despesa. Todos os estudos sérios internacionais vão na linha de que, quando você faz um ajuste na despesa, o ajuste é mais duradouro.
O ajuste que nós precisamos fazer é um ajuste na despesa. Eu não tô vendo todo mundo falar disso. Outro dia perguntaram pro Flávio Bolsonaro num evento que ele fez lá no Rio Grande do Sul. O que você pretende fazer com o Portal? Eu não posso falar muito das propostas, eu vou falar de maneira bem genérica, porque na prática eu vou ser xingado. Cara, então você não tem coragem de sustentar fogo sobre um assunto? A gente precisa falar desse tema. O Lula finge que não tá acontecendo. O Brasil está indo para uma trajetória de colapso das contas públicas, a dívida ela está aumentando velozmente, os juros já são muito altos. Então, se não for feita essa reforma, o Brasil quebra. E quem está nos ouvindo precisa entender, o Brasil está numa rota de quebradeira. E essa quebradeira vai se dar como? Ou você vai estourar tudo, ou se estoura as contas públicas, ou você vai simplesmente jogar para inflação, e a inflação estoura no Brasil, tá? Em todos os sentidos, todo mundo vai se ferrar, especialmente quem trabalha e produz. Nós precisamos fazer essa reforma e nós fizemos algo muito louco. Nós, com o nosso deputado federal Kim Kataguiri, nós já protocolamos a reforma. A PEC já existe, ela está protocolada na Câmara dos Deputados e está no processo de coleta de assinaturas. Ganhando a eleição, em dezembro, eu vou passar essa proposta na transição. E aí, passando isso, os juros vai poder cair, e vai cair muito. Eu vou poder ter uma trajetória de redução de impostos. Então, hoje a gente está falando de ter o IVA mais caro do mundo. Passando essa PEC, eu consigo reduzindo. E aí a gente vai, né, deixando de tributar quem trabalha e produz no peso como está desenhado. E aí, com o dinheiro mais abundante, taxando menos as pessoas, sobra mais dinheiro na sociedade e a economia cresce. E aí isso tem um efeito bom. Só que precisa fazer rápido. Se não fizer rápido, o Brasil, eu vou autocolocar, o Brasil quebra. Posso complementar Por favor. rapidinho? Assim, excelente essa pergunta, porque, de fato, o Brasil está no caminho para o precipício em termos fiscais e econômicos por causa disso. E se você for conversar com qualquer economista sério do país, eles vão te dizer que a única forma de você começar a resolver esse problema da gastança no Brasil é justamente com isso que o Renan trouxe aqui, a desvinculação do salário mínimo, a aposentadoria ao BPC. Qualquer economista sério do Brasil vai dizer isso, que vai para começar a mexer nesse problema. E aí eu te pergunto, tem algum candidato, pré-candidato à presidência da República falando sobre isso além do Renan? Não tem nenhum. Nenhum. E assim, para começar a resolver esse problema. Porque, assim, daqui 10 anos o FMI projeta uma dívida pública de 100% do PIB no Brasil. Em 2045, a gente vai ter mais gente recebendo aposentadoria do que contribuindo para a aposentadoria. Ou seja, o nosso caminho aqui ele é só para o precipício. E para a gente começar a mexer nesse problema, é essa proposta de desvincular o salário mínimo da aposentadoria do BPC, que já está em tramitação hoje. Né? Um projeto nosso, como o Renan disse, um projeto do Kim Kataguiri, que já está em tramitação. Então a gente é os únicos falando de como resolver esse problema de gastança de fato, sem falar platitudes do tipo, vamos cortar aqui, cortar ali, não sei o quê, porque isso todo mundo concorda, né? Isso todo mundo concorda, tem que cortar, até a esquerda, se for perguntar para a esquerda vai dizer, não, tem que cortar penduricalho do judiciário. Não à toa o próprio Flávio Dino fez isso agora, né? O ministro da STF. Então, isso todo mundo concorda, é consenso. Agora, mexer no vespeiro que é BPC e aposentadoria, ninguém tá afim de falar, né? Ninguém tá afim de falar. E assim, entenda que, por exemplo, no caso de alguns benefícios que têm que ser revisados, gente, por exemplo, do Bolsa Família, você catarinense só vai deixar de pagar a conta. Porque hoje, se for para São Miguel do Oeste, por exemplo, 5% da cidade recebe, enquanto tem cidades no Maranhão que 90% recebem. Então é basicamente uma questão de justiça. Quem está bancando e quem está sendo bancado, né? Então o Brasil precisa de urgente líderes fortes, com coragem, para fazer o que precisa ser feito. E assim, é por isso que eu apoio o Renan desde que eu tinha 14 anos. É por isso que eu tô no MBL desde 14 e quero que isso aconteça. Muito bom. Você lembrou os números bem interessantes, né? Desde que tinha 14 anos, né? Desde 2014, eu achei esse número muito legal. Né? Não vamos revelar a idade do Renan. Mas acho que de todos os candidatos presidenciáveis é o mais jovem. Né? É o mais jovem. E lembrando que eu tenho 42 anos, que é 14 vezes 3, né? Então tá tudo aí. Sinais, tá tudo, fortes sinais. E nasci em 84, que é 14 vezes 6. Aí o cara me lembra do Imael, a gente tá muito misturado. Mas aqui temos o Barbosa, eu vou encaminhar duas participações para uma só pergunta, porque aí temos que falar, perante uma proposta como essa, de governabilidade. Lógico. No Brasil só tem esquerda e direita. O centrão é a noiva corrupta. Quando bate de frente com o governo do estado, é fazer campanha para o petismo. Acredito que no governo federal o tom da campanha eleitoral não seria muito diferente. Aí vem a participação também do Vilmar Pedotti. Bom dia. Mudanças dependem do Congresso. E aí, como conseguir ajustes abrangentes nos privilégios de judiciário, legislativo e etc. Resumo as duas participações em uma pergunta. Como governar sem o centrão, Renan Santos? Eu vou ter que governar com o centrão.
E eu vou ter que Então, governar, como seria a relação? mas eu não vou governar pelo Centrão ou pautado pelo Centrão. Infelizmente, olha só, eu tô falando assim, de uma maneira muito, muito triste. A maior parte dos brasileiros, eles vão eleger, nessas eleições, algum cretino do Centrão. Que não tem lado, ele vai só ver quem vai vencer a eleição para presidente, aí ele vai botar uma faca no pescoço do presidente da República, vai pedir coisas e vai gastar com emenda. Há uma novidade, entretanto, nisso, que é, este político do Centrão, ele está completamente viciado em emendas. E as emendas roubaram a alma dele. Hoje, um político do Centrão, a vida dele é administrar a emenda dele. Porque ele sabe que não precisa de mais nada para ganhar uma eleição, além da administração da emenda. Ele pode ficar rico administrando emenda, ele elege seus prefeitos administrando emenda, ele se torna uma força política no estado dele administrando emenda, ele faz o caixa 2 dele administrando emenda, é muito dinheiro. Então, isto tem um lado ruim, mas tem um lado bom. E qual é o lado bom? Você consegue só pelo lado da emenda trabalhar esse cara. O que nós vamos fazer? Eu tô com uma seguinte política, e é uma política dupla que a gente precisa ter. Política número 1. Na reforma fiscal que nós vamos fazer, e isso aqui responde muito essa questão da viabilidade, ela vai ter o seguinte gatilho. Toda vez que o Congresso Nacional, na votação do orçamento, reduz ou controla as despesas obrigatórias e abre espaço para despesa discricionária, que é investimento, um pedaço desse dinheiro a mais vira emenda. Por exemplo, tudo que economizou, 10% vira emenda parlamentar. Porque aí você botou a cenourinha pro parlamentar ajudar a gente na contenção de gastos, sabendo que aumenta o espaço de investimento para ele. E aí, paralelamente à nossa reforma administrativa, o que nós vamos fazer? O município que não bate meta de desempenho na área de segurança, educação, saneamento básico, aumento da receita, ele não pode receber emenda. Portanto, esse político vai ter que cobrar do prefeito aliado dele que ele faça um trabalho bom para as pessoas, senão não pode receber emenda. E 2, fiscalizar as emendas como se não houvesse amanhã, para não ter roubalheira. Feito esse trio, o político do Centrão, que não vai ser nunca grande coisa, ele vai ter que trabalhar na prática para fazer boas políticas públicas acontecerem no seu município para ele poder executar emendas, senão ele não vai poder executar emenda em lugar nenhum. E 2, se ele roubar, ele vai ser preso. E eu acho que nós temos que fazer uma força na sociedade civil, porque eu acho que essa proposta é consensual. Eu não acho que um bolsonarista tem como discordar dessa proposta, que um esquerdista tem como discordar, ou mesmo um cara do centrão, ou um de centro que é honesto. A gente tem que juntar e falar, isto aqui racionaliza o uso do nosso dinheiro e faz com que a gente consiga gerar maioria para o presidente da República e ao mesmo tempo evitar, vamos dizer, a canalice com o dinheiro público. Então eu acho que com essa ideia nós conseguimos formar não apenas coalizão, mas permitir que a política possa acontecer sem prejudicar o orçamento brasileiro e governos de boa fé. E assim, respondendo a sua pergunta sobre ajudar a esquerda no governo do Estado, gente, apoiando o governo do Estado, você favorece a esquerda. Porque vamos olhar um retrospecto. Em 2014, o Jorginho estava apoiando a Dilma. Ou seja, basicamente ele é um político de esquerda que hoje se diz de direita para conseguir vencer eleições. Então você apoiar o governo do Estado hoje é você apoiar a esquerda. Aí vamos olhar os outros candidatos. Tem o João Rodrigues e o Merizio. Merizio, que em 2018 era Bolsonaro, agora é Lula. Ou seja, a gente está recheado de políticos que mudam de opinião conforme o vento. A gente precisa de pessoas com firmeza intelectual. A gente precisa de pessoas que mantenham sua posição. E aí só sobra um, amigo. Sobra Marcelo Brigadeiro. E a única opção que a gente tem hoje, que verdadeiramente é de direita no Estado, é ilibado, não tem escândalos de corrupção, nunca foi preso. Então, assim, hoje, se você é contra o governo do Estado, você é contra a esquerda e você é contra um político que na sua carreira inteira já apoiou a Dilma, já apoiou o PT. Muito bem. E falando em Marcelo Brigadeiro, até como o Renan Santos é presidente nacional do Missão, em nível estadual para o governo do Estado, Marcelo Brigadeiro, na região oeste, tem, nos dois cenários, o menor percentual do Estado. 1,1% nos dois cenários. Votos válidos. Atlas Intel, do final de março. E eu entendo por mim. Quando eu vi o nome do Marcelo Brigadeiro na pesquisa, eu falei, quem é Marcelo Brigadeiro? E essa é a reação do eleitorado do oeste muito por essa disputa que falei anteriormente, dos 3 principais candidatos serem todos da região oeste. O resto do estado está vendo um pouco diferente de nós essa disputa eleitoral ao Palácio da Agronômica, até porque no cômputo estadual o Marcelo está sacando 5%. Sim. E quem é do oeste se assustou com esse 5% total estadual. Ao que você acha que se deve isso e como o Marcelo Brigadeiro, na sua opinião, deveria falar com o eleitor do oeste? O eleitor, por exemplo, de Joinville, estava dando quase 13% para o Marcelo nas pesquisas. Ah, então ali o epicentro está sendo o norte do estado. Exato. Então você tem e é natural, porque a gente está falando de regiões com uma urbanização e uma presença no debate público mais nacional. E o Marcelo é uma figura nacional no debate público. Ainda que uma pessoa com um histórico já de longo termo aqui no estado de Santa Catarina.
E eu vejo a região oeste, tá? Eu estou conhecido aqui até como pré-candidato a presidente. Provavelmente minhas intenções de voto no estado devem refletir também esse dualismo. O nosso modelo, o nosso desenho, naturalmente, na região oeste, que é uma região que tem um pouco de isolamento geográfico e que não tem as pautas sendo tratadas por ninguém, tem um elemento de desconhecimento e tem um elemento de, vamos dizer, de falta de entendimento sobre o tipo de perspectiva que nós temos para o Brasil. E nós precisamos vir para cá. Então o Marcelo vai precisar vir para cá, porque eu tenho certeza que isso vai alterar essa dinâmica. O tipo de debate, o tipo de discussão que a gente está tendo aqui com as pessoas, que é uma discussão que integra eles num projeto nacional, que é o que eu estava falando. Como integrar o catarinense nos problemas nacionais que sai da disputa por, preciso anistiar as pessoas do dia 8. Que parece que esse é o tema eleitoral de Santa Catarina. E, gente, amigos, não é. O Santa Catarina tem problemas muito catarinenses. Quando comparado com outros estados importantes do Brasil, o saneamento básico não é uma questão resolvida já aqui. A questão de infraestrutura logística aqui é muito deficiente. Então nós estamos falando assim de um estado que tem problemas e o maior problema é a relação dele com o Pacto Federativo, um problema que acho que envolve até a alma do catarinense. E o Oeste é a parte onde isso está acontecendo de maneira mais grave. O Marcelo precisa vir para cá e endereçar essa questão com o pessoal daqui. E assim, o pessoal tá sendo muito generoso comigo aqui. Em todas as rádios, o pessoal tá ouvindo as propostas. Chama e fala, Renan, a galera que é muito bolsonarista nem vai te ouvir. Mentira. Tá todo mundo ouvindo, inclusive não é o que a gente tá vendo. A região oeste, talvez, somando os candidatos minoritários, ele tem 20% dos votos válidos à presidência da República, quando a média nacional está em 10, 11%. Então, a intenção que nós temos pela pesquisa é que tem cancha para trabalhar. Sim. Eu só contribuir. É engraçado que quando você disse ali que você olhou o nome do brigadeiro nas pesquisas, você falou quem é o brigadeiro. E aí, se você roda aqui por Chapecó, vocês vão olhar, vocês vão encontrar 2 outdoors. Do Quem é Renan Quem Santos. é Renan Santos? Vi ontem, né? Fui ao Rio Grande do Sul e no acesso ao aeroporto, quem é Renan Santos? Exato. E isso é a militância se mobilizando para colocar esses outdoors, porque a militância entende que hoje a nossa maior barreira é o desconhecimento. Sim. Mas a nossa taxa de conversão, quando a gente quebra essa barreira, ela é muito grande. É por isso que esses números estão chegando onde estão chegando. Né? Então, quando a pessoa conhece a gente, quando a pessoa conhece o Renan, quando a pessoa conhece as propostas do Renan, quando a pessoa sabe que, por exemplo, a gente é o único projeto que publicou 6 livros, está caminhando para o 7, de projeto de país mesmo, de pensar o país daqui 50 anos. Inclusive, você falou do Lee. O Lee tem um discurso que ele fala que as cidades elas precisam ser pensadas para os próximos 1000 anos. Né? Então, quem é que está pensando o projeto de país de longo prazo? É só a gente. Eu acho que é por isso que a nossa taxa de conversão é tão grande. Então, quem é brigadeiro, conheçam. Quem é Renan Santos, conheçam. Então, eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito diferente com o que você tem com qualquer outro grupo político por aí. E posso complementar? E tem um ponto interessante que ele colocou, que é o seguinte. A gente já, entre os mais jovens, nós estamos disputando no mesmo tamanho com o petismo e com o bolsonarismo. Tem que ver a faixa etária, né? No público 16 a 24, a gente é majoritário. Então, a pessoa que está nos ouvindo, entenda. O futuro, nós vamos administrar o Brasil no futuro. Eu quero fazer isso acontecer já esse ano. Eu quero em 2027 entrar no Palácio do Planalto. Mas, dito isso, o futuro tem muito a ver com a gente. Então, as pessoas mais velhas, que às vezes não conhecem, sejam generosas. Porque o projeto de direita da nova geração é esse. E é um projeto que está estudando mais do que os outros, está trabalhando muito. Tem, vamos dizer, uma autodisciplina interna para estudar, trabalhar e, vamos dizer, um código estrito de conduta sobre relação com o dinheiro público muito duro e muito sério e que nunca se curvou para ninguém. Algumas pessoas falam assim, vocês tinham que seguir o Bolsonaro. Cara, nós não seguimos ninguém além das nossas próprias ideias. Nós não somos submissos. Homem de verdade não é submisso a ninguém, não fica puxando o saco de ninguém. Então, o que algumas pessoas veem como defeito da nossa geração é uma grande qualidade. Porque na hora da gente peitar o centrão, peitar a esquerda, peitar ministros do STF, a gente vai precisar ser insubmisso dessa mesma maneira. E isso que é a característica que garante, vamos dizer, firmeza de caráter. Então, tem uma geração muito boa vindo aí e o futuro tende a ser muito bom. Se a gente chegar ao poder, o futuro para o Brasil será glorioso. Será glorioso. A gente precisa tornar o Brasil uma super nação, que é o que o Brasil nasceu para ser. Então, esse olhar dos mais velhos para nós tem que ser um olhar generoso. Porque a gente vem trabalhando muito e, poxa, poderia ser como sempre acontecia quando eu era mais novo. O jovem é sempre de esquerda. Hoje não é mais. A gente rompeu essa barreira. E isso é uma notícia muito boa. Muito bem. Temos a participação aqui do Douglas, que daí fala mais sobre um dos nossos gargalos. Voltando a falar de questão regional, e o Renan vai entender. Considerando que você veio ou transitou de carro entre São Miguel do Oeste e Chapecó, provavelmente percebeu os pontos negativos da nossa BR-282. Quais foram os principais problemas de infraestrutura que você notou por aqui? Muito foi falado de São Miguel do Oeste por parte do Felipe, mas também gostaria de ouvir
do Renan, tanto sobre São Miguel, quanto Chapecó, quanto municípios. A organização municipal dessas duas cidades, o público também está curioso quanto a isso. Vocês têm, assim, os municípios aqui, eles são oriundos de uma lógica de colonização que vem no final do século XIX, e você teve a colonização interna, oriunda de gaúchos ao longo do século XX que vieram para cá. Então você tem a pequena propriedade e a pequena cidade autossustentável. Quando você tem um modelo de cidades e propriedades autossustentáveis não sendo grandes, você tem um tipo de sociedade que vai ser igualitária no melhor sentido do termo, e vai ser uma sociedade que se baseia em confiança. Então as cidades refletem isso. As pessoas, como eu vi ontem, no domingo, tomando chimarrão na praia com crianças, sem precisar estar com os pais ao lado, correndo e brincando, aquilo representa uma cena que eu não vejo em 99% dos municípios no Brasil. Eu vi um tiquinho assim no sul de Minas. Tem alguns lugares que a gente vê que a gente fala, pô, aquilo é muito, muito legal. Poços de Caldas, né? Eu passei uma boa parte da minha infância, tem um pouco disso. Mas no estado de São Paulo isso não é possível. Então, vocês têm um modelo de sociedade que se dá através do processo histórico que levou vocês a serem assim, que é muito bom, que é muito superior à maior parte das sociedades, né, das cidades que nós temos no Brasil. E isso, inclusive, se reflete no modelo como as cidades se organizam, tá? Na limpeza que se tem nas cidades, nos serviços públicos de qualidade maior. Tudo isso. E eu estou falando aqui com base, vamos dizer, nos dados, os números de DH, os serviços públicos, a pouca dependência que as pessoas têm do Estado. E, entretanto, você percebe que quando nós estamos aí nesse elemento que envolve a capacidade de agência do munícipe, funciona bem. Quando entra o governo estadual e o governo federal, aí você tem esse susto de falta de infraestrutura. O susto da estrada muito ruim, atendendo um agro que é muito bom, a ausência de ferrovias. A gente não tem um plano, né? O plano dos modais, que aqui de Santa Catarina deveria chegar tanto de ferrovia quanto de rodovia, que deveria ser aqui, como a gente tem escoação de produção de materiais pesados, né? Você tem bitrem passando por aí, deveria ser estradas todas de concreto. Isso não é feito. E aí entra a negligência, né? E aí você fica com esses paralelos estranhos. Municípios com alto IDH, com estradas, que eu não digo que é um nível maranhense, mas estradas piores do que as que eu vi, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Como é que pode um lugar altamente produtivo com uma estrada pior do que as do Rio Grande do Norte? Tem algo muito maluco aí. E aí entra essa questão que ela é eminentemente política. Que onde entra o governo federal, ele trata vocês como lixo. E vocês não são prioridade. E aí onde entra, vamos dizer, a capacidade de agência municipal das pessoas, ou seja, a capacidade de autonomia das pessoas, as cidades funcionam. Esse problema precisa ser resolvido. O meu estado, São Paulo, ele resolveu há muito tempo porque é um estado rico em si. Você tem muita arrecadação própria, e aí você criou... Primeiro, as estradas foram feitas pelo estado de São Paulo. Quase todas aquelas estradas grandes, bonitas que nós temos em São Paulo, a grande maioria são estradas estaduais. E depois teve uma política sólida de concessões e privatizações que fizeram aí que você criasse um business ligados a isso. E aí você teve um estado que vai bem obrigado na parte de rodovias. Aqui tinha que estar no mesmo estado. Paraná tinha que estar no mesmo estado, tá? E não estão. Então, há um problema, volto a colocar, um problema político, histórico a se resolver aqui, tá? Que essa contradição do município para a estrutura federal e estadual se resolvam. E eu acho que tem que ter uma consciência maior. A classe política daqui não entendeu o seu papel no Brasil. Não entendeu. E eu também vi que pela primeira vez, agora na atual administração do Ratinho Júnior que está se encerrando, começaram triplicações de rodovias estaduais do Paraná. Algo que São Paulo já fez bem antes. Então só agora o Paraná está começando a triplicar. E Santa Catarina, amigo, melhor nem falar. Dito isso, Felipe Barcelos, pré-candidato a deputado federal pelo Missão em Santa Catarina, muito obrigado por atender o jornalismo da Condá. Suas considerações finais. Olha, eu que tenho que agradecer vocês. Chapecó está sendo maravilhosa com a gente, o Oeste está sendo maravilhoso. E assim, eu acho que as cidades de vocês têm muito a ensinar para o resto de Santa Catarina e para o resto do Brasil como devemos fazer políticas públicas e como devemos fazer gestão de cidade. A população, a cultura daqui tem que ensinar o resto do Brasil. Então, assim, eu só tenho a agradecer Chapecó e vocês podem ter certeza, como pré-candidato a deputado federal, eu vou lutar muito pela região e pela Santa Catarina para que o nosso dinheiro fique aqui e para que a gente não tenha que financiar o resto do Brasil. E você falou bem das nossas estradas, tá na hora de a gente ter dinheiro para investir em infraestrutura. Porque eu garanto que se o dinheiro tivesse aqui, teria já triplicação de BR, teria duplicações onde precisaria e o escoamento de produtos vindo aqui do Oeste daria muito mais dinheiro para a nossa região.
Também agradeço ao Matheus Batista, que é vereador de Joinville pela União Brasil, mas integrante do MBL há muito tempo. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Suas considerações finais. Bom, eu que agradeço. Como eu disse, é uma honra estar aqui. Já é minha terceira vez aqui na cidade e vou voltar muito para cá, com certeza. Até porque meu chefe de gabinete é daqui, né, de Chapecó, tá ali acompanhando. E assim, já pegando no gancho do que o Felipe disse, eu acho que boa parte do nosso propósito é transformar transformar mais o Brasil em São Miguel do Oeste, transformar mais o Brasil em Chapecó, transformar mais a qualidade de vida do brasileiro como um todo, aquilo que a gente encontra no oeste do estado e em boa parte do estado como um todo, mesmo os grandes centros urbanos que agora estão tendo um pouco dessa desordem, né, desses processos que a gente já conversou aqui, mas acho que o nosso propósito é esse, assim. Então, como eu disse, né, quem é Renan Santos, quem é brigadeiro, conheçam, né, sejam generosos para conhecer as propostas, procurem aí no YouTube, podcasts, entrevistas, que vocês vão encontrar muita coisa, uma experiência muito diferente do que vocês veem aí em boa parte dos grupos políticos. Então, de novo, muito obrigado e é uma honra e sempre que precisar, estou sempre à disposição. E Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, partido do qual é fundador e presidente nacional. Muito obrigado por atender o jornalismo da Condá. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço. Um bate-papo de altíssimo nível. Olha que apresentador brabo, viu? Tá de parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo. Nada mais do que obrigação. Nada mais, assim, fazer obrigação bem feita hoje no Brasil virou um privilégio, viu? Infelizmente, né? Não é com essa cultura que fomos criados. Mas, enfim, tá de parabéns. E o meu recado para a região é: ambicionem mais, entendam que o Brasil tem que ser mais a cara de vocês, como disse o Matheus, que o Brasil tem que aprender com vocês, mas que vocês não podem se comportar como crianças no jogo. Os seus representantes têm que cuidar de Santa Catarina e da região nos termos que nós colocamos aqui. Nós temos que ir para Brasília discutir como os lugares que usam o dinheiro de vocês e fazem malversação desse dinheiro vão ser bem administrados. Porque existe uma frase, não sei se era comum aqui, mas é comum lá de onde eu venho, que é: quem paga a banda escolhe a música. Se vocês estão pagando a banda, ou seja, se vocês estão pagando a conta do governo federal, vocês têm que escolher qual a música tocando, ou seja, como os lugares têm que ser administrados. Hoje não é assim. Tem um cara do Amapá tocando o Senado Federal, tem um cara da Paraíba tocando a Câmara dos Deputados, né? E com todo respeito e amor que eu tenho a esses lugares, eu amo o interior do Nordeste. Cara, os políticos de lá são os piores do Brasil. Você não vai colocar numa empresa pra administrar ela quem cuida dos piores setores dela e tem os piores desempenhos, mas na política brasileira sim. É como se eu ligasse assim: deixa eu ver qual o pior técnico que rebaixou um time pra Série D. Deixa eu colocar esse cara na seleção brasileira. É assim que funciona a política brasileira. Os lugares com os piores indicadores ocupam os maiores espaços. E isso tem que mudar. E a gente tem que ser claro nisso. Mas eu quero discutir comunismo. Não, eu quero discutir o avanço da... Legal, bacana. Mas isso aí tem que estar em segundo, terceiro lugar na sua pauta. Agora você tem que pegar e fazer o dinheiro da rodovia ficar pronto. O imposto ser pago, ser bem usado. Onde tem... Linha direta com o Dr. Alfredo Lang. Amanhã, mesmo sendo feriado, o Sala de Debates, de forma excepcional, será apresentado normalmente com o tema eleições. E particularmente para mim é uma entrevista interessante porque tem a ver com uma pessoa que conheço desde bebê, o missionário Narciso Parisotto, junto com a sua filha Débora, que são pré-candidatos a deputados estadual e federal pela União Brasil. Então vai ser um debate bastante interessante. A nível estadual ocorreram várias questões envolvendo a família Parisotto nos últimos anos, então vai ser uma entrevista imperdível, principalmente ao YouTube, porque eu sei que pela força do Renan Santos, do Felipe nas redes sociais, houve uma altíssima audiência pelo YouTube da Condá FM. Agradeço especialmente a esta audiência pela parceria. E ainda faltam alguns pré-candidatos a governo do estado para virem aqui nesse primeiro período. Falta o Gelson Merizio, falta também o próprio Jorginho Melo, né? Que já está sendo orientado pelo marqueteiro a não dar entrevistas, mas ok. Vamos correr atrás de todos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Sala de Debates volta amanhã. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Essa missão é inevitável.